Paz aos eleitos em Cristo Jesus. Quero trazer a palavra de vida para o seu coração, conforme as lamentações do profeta Jeremias no capítulo 3. As lamentações de Jeremias trazem um conjunto de 5 poemas escritos em estilo acróstico, que utiliza uma disposição de letras na vertical, numa sequência significativa, e cada uma dessas letras na vertical dão início a um verso na horizontal. Jeremias ele se utiliza das 22 letras do alfabeto hebraico para compor os seus versos, que dão origem a esses 5 poemas. O terceiro poema, especificamente, ele utiliza cada uma das letras, das 22 letras do alfabeto hebraico, para cada conjunto de 3 versos, formando um poema com 66 versos, ou para nós, um capítulo com 66 versículos. Estes 5 poemas vêm apontar que, por causa da desobediência e da idolatria, o povo de Israel experimentou o afastamento de Deus, a desolação, a miséria, a doença, a ira de Deus, a disciplina de Deus, o castigo e o abandono. Talvez soe mal o versículo 21, querendo trazer à memória o que pode dar esperança, porque a situação do povo de Israel não era boa. E se pensando num passado glorioso na presença de Deus, nada poderia trazer maior desespero. Talvez Jeremias estivesse pensando na maneira poderosa como Deus havia tirado o seu povo do cativeiro do Egito, após 430 anos de escravidão, quando ele disse a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a aflição do meu povo, e eu desci para livrar o meu povo. Deus é aquele que ouve o clamor do seu povo, Deus é aquele que vê a aflição do seu povo, Deus é aquele que desce para livrar o seu povo. Após a retirada do cativeiro do Egito, o povo de Israel passa por 40 anos no deserto. Nunca na história da humanidade Deus demonstrou tanto poder em tantos milagres como nesses 40 anos de caminhada pelo deserto. Deus é aquele que caminha com o seu povo, mesmo em meio ao deserto. Logo após, o povo finalmente toma posse da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e vai experimentar a vida em sociedade, vai vivenciar a sua religiosidade, agora com uma religião centralizada num templo que o próprio Deus escolheu e do qual ele disse: ali eu estarei presente. Eu ouvirei a oração que é feita neste lugar. Deus presente no meio do seu povo. Agora, o povo novamente havia se distanciado do seu Deus e coisas ruins começaram a acontecer. Eles sentiram o peso do abandono de Deus. E Deus inspira o profeta Jeremias a escrever estes 5 poemas. É bem verdade que são 5 hinos fúnebres, são 5 canções de choro, são 5 lamentações, 5 lamúrias, porque eram tempos de choro.
Eram tempos de muito pesar. E Deus o inspirou a colocar isso na letra, para que nós pudéssemos ter acesso hoje. É interessante pensar que este terceiro poema, ele está exatamente no meio desse conjunto de poemas. Porque é justamente no meio da caminhada que as maiores adversidades se apresentam. É no meio da caminhada que nós pensamos em desistir. É no meio que as forças estão se acabando. É interessante notar que o versículo 21, ele também está no meio do poema. Quero trazer à memória o que pode dar esperança, mas como dar esperança a um povo que está vivenciando desespero? Como dar esperança a um povo que não sabe o que esperar? Porque nós temos vivenciado um turbilhão de más notícias. E as más notícias têm nos consumido. Ele veio escrever, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas nós estamos sendo consumidos por esse turbilhão de más notícias. Então nada mais providencial da parte de Deus que esta boa notícia. Não ocupe a sua mente com coisas que não pode dar esperança. Não ocupe a sua mente com essa enxurrada de más notícias. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, entoe louvores. É tempo de choro? É bem verdade. É tempo de pranto? É bem verdade. É tempo de clamor? Sim, é tempo de clamor. Mas também é uma oportunidade muito grande que nós, a Igreja de Deus, estamos recebendo de buscarmos ainda mais a face de Deus. É um tempo propício para estendermos o nosso tempo de oração. É um momento providencial de buscarmos mais intimidade com Deus. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de prantear, pranteie, mas não deixe de clamar pelas misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos por esse turbilhão de más notícias. Que nós possamos vivenciar esse tempo que Jeremias escreveu para nós, de trazermos à memória o que pode dar esperança. Esses versículos tomados aí de forma isolada, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Talvez ele, assim de forma isolada, talvez ele seja entendido como fora do contexto, ou como colocado no lugar errado, ou como colocado depois do Jeremias já ter escrito a sua lamentação. Mas ao contrário, ele é colocado de maneira proposital e providencial, para que mesmo no meio do choro, mesmo em meio à lamentação, nós tenhamos a providência de Deus a nosso favor, nós tenhamos boas memórias, nós possamos trazer para a nossa memória aquilo que pode dar esperança, porque nós não podemos perder a nossa esperança, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do tormento, mesmo no meio da dificuldade. Nós não podemos perder a nossa esperança. Por isso, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Ocupe a sua mente com coisas boas, ocupe a sua mente com boas notícias, ocupe a sua mente com boas leituras, ocupe a sua mente com louvores. Louve a Deus, é tempo de louvar a Deus, é tempo de demonstrar toda a sua gratidão, é tempo de mostrar toda a sua esperança em que está depositado. Alguns gostam de dizer que este é um tempo de nós mostrarmos de que material nós somos feitos. E aí eu fico pensando naquele texto que fala a respeito de vasos,
né, que existem diversos tipos de vaso. E estes diversos tipos de vasos são feitos de diversos tipos de materiais e para diversos tipos de utilidade. Que tipo de vaso você é? De que material você é feito? E para que utilidade você foi feito na casa de Deus? Pense nisso. E aí, esses 3 versículos, 21, 22 e 23, quando lidos em conjunto, eles se completam. E quando contextualizados, eles trazem a resposta para esses nossos dias também turbulentos, difíceis e desesperançosos. Porque ele diz para nós: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã.